Então vamos lá, galera, começando, conforme viram aí, né, NR23, né, tem um bonequinho ali do lado, né, capacetinho vermelho do lado do extintor. Então, ou seja, nós vamos falar aí sobre prevenção contra risco de incêndio, né. Então, atendendo a portaria 3214 lá de 78, a norma regulamentadora 23, tá? Ela vai falar aí sobre estruturas, né, de sistemas de alarme, né, sistemas de detecção de fumaça, centrais, extintores, hidrantes e a maneira adequada que nós devemos utilizar esses equipamentos, né? E também meios aí de, né, fazer um abandono de área com eficácia, tá bom? Vamos falar aí o maior risco que nós temos no incêndio, sempre começa por um princípio de uma chama. Vamos falar como é que se forma essa chama, né? Quais são os elementos ali que deve ter para uma concentração para ter a chama, que ela também não vai surgir assim do nada. Mas vamos ver tudo isso aí a partir de agora, tá? Eu vou falando aqui com vocês, vou explicando, detalhando todo aí o assunto. Vou inverter a tela em alguns momentos, apresentar mais conteúdos, tá bom? Mesmo assim, tiverem alguma dúvida, anote aí no caderninho aí, lá no final vai estar o endereço lá no nosso Instagram e também o nosso endereço lá do WhatsApp, onde vocês podem mandar perguntas lá, que nós vamos responder a todas, tá bom? Então bora lá. NR23. Então a NR23 fala no item 1 dela que todos os empregadores eles têm que ter meio de medidas de prevenção contra incêndio toda a sua edificação, tá? Para prevenir a integridade física ali de todos os trabalhadores e pessoas que estejam nesse ambiente, ok? E com isso ele fala também que nós, então, neste caso, precisamos treinar também nossos colaboradores ali sobre esses meios, que nem eu falei para vocês, fazer um abandono de área com eficiência, né? Saber aí quais são os extintores. Você pode ver que está em vermelho aí, ó. Dependendo do extintor inadequado que nós utilizarmos aí esse combate, pode gerar acidente contra a gente, tá bom? Então vamos ficar atento nesse detalhe lá na frente. E aqui que eu falei para vocês, ó, o triângulo do fogo. O que vem a ser a reação? O triângulo do fogo são os elementos que nós temos para fazer a chama, e nós temos aí o quadrante do fogo, que é essa ação em cadeia. Então vamos lá, vamos entender o que é o triângulo do fogo. O triângulo do fogo, gente, ele é formado, primeiro, em material combustível, tá? Sem alguma coisa para alimentar a chama, não vai ter. Então nós estamos falando aí do papel, do papelão, uma madeira, um líquido inflamável, né? Então, nós temos que ter um combustível, ok? O que é outro item que nós temos que ter aí? Que está no nosso ar: comburente, oxigênio. O oxigênio que alimenta a chama, ok? E com esses dois pontos, nós precisamos aí de uma ignição, o que vai fazer acionar essa chama. Ou seja, um centelhamento, um faiscamento, um curto-circuito, um fósforo, um isqueiro, alguma coisa que vai fazer essa chama se iniciar, tá? Então nós precisamos disso aí. Esses três pontos em equilíbrio, pum, nós temos aí o efeito em cadeia que vai dar o quadrante do fogo, tá? Um outro item que nós vamos falar lá na frente, depois eu vou mostrar para vocês sobre ponto de combustão, pontos de ignição. Isso aí vai entrar na classe B, na hora que nós vamos falar de líquidos inflamáveis, ok? E também, ó, podemos ter causas naturais, ou seja, descargas atmosféricas, né? Raios, né? Então pode ocasionar incêndio? Sim. Causas acidentais, que nem aqui nós estamos vendo aqui a primeira imagem do lado esquerdo, uma sobrecarga, uma subtensão aí de aparelhos elétricos, né? Pode ocasionar chama? Pode. Ou até mesmo uma bituca de cigarro, que nós jogamos aí numa mata seca, que agora nós vamos entrar na época de seca, né? Uma época de estiagem, né? Vê muito acontecer esse tipo de acidente aí nas florestas, né? E aquele criminoso, ou seja, quando a pessoa há a intenção de provocar o incêndio, né? E aqui, ó, são a classe aí dos materiais combustíveis, ou seja, o que vai alimentar ali a chama, né? Vocês podem ver que nós temos 5 classes aí, ó, A, B, C, D e K. Vamos falar classes A, B, C, D e K. A D e K, gente, eu não falo muito delas porque elas são combustíveis ali com as suas particularidades. Vamos falar a D, são materiais pirofóricos, entra um pouco quase com a classe da classe B. E temos a classe K também, que é gordura saturada. Isso acontece mais em cozinha industrial, onde nós temos aqueles dutos, né, de exaustão, onde vai parando aquela gordura ali ao redor. Então nós temos que trabalhar com espuma mecânica, certo? Que é um extintor
com mais denso ali a espuma, para fazer ali o combate nesse princípio de incêndio. Então isso aí tem as particulares lá. No nosso caso aqui, ó, que nós temos que ter atenção a partir de agora, é a classe A, B e C. Ok? Classe A, materiais sólidos que queimam, deixando resíduo. Ou seja, um papel, né? Temos papel aqui, ó. O papel aqui vai queimar, ele vai deixar uma cinza, né? Um pano, ok? Plástico. Então ele vai queimar e vai deixar ali algum resíduo no ambiente, tá? E como que nós devemos fazer o combate a esse princípio de incêndio? Nós estamos falando de um material denso, vamos falar de um material robusto aí, né? Então nós temos que fazer o combate desses materiais por meio de resfriamento, ou seja, a água, tá? Ou extintor de AP, que é chamado água pressurizada. Por quê? Nós temos que resfriar a superfície e o núcleo do incêndio. Porque lá na frente, na hora que eu falar para vocês de ponto de fulgor, vocês vão entender que o ponto de fulgor, ele mantendo aquecido, ele pode vir auto se inflamar novamente. Então, a categoria A, né, tem que acabar por meio de resfriamento. Então, o melhor eficaz aí é a água. Se o PQS, extintor de pó químico, que nós vamos falar que a eficiência dele é para o líquido inflamado. O que é o papel do PQS? Vamos pegar que nós estamos aqui com o recipiente. Tá a chama, né, bem lá com o pó químico. Nós vamos pagar aqui, vamos colocar ali do lado. Vamos colocar um tronco de madeira aqui para nós entendermos melhor. Mas bateu o pó ali na superfície. Ele vai tirar o comburente, lembra lá do triângulo do fogo? Comburente, ignição e material combustível. Então ele vai tirar o contato do oxigênio com essa chama. Beleza? Só que, porém, se o núcleo dele manter aquecido, ele vai voltar a se inflamar novamente. Tá? CO2 muito menos ainda. Porque o que o CO2 vai fazer? O CO2, ele momentaneamente, ele removeu o oxigênio do ambiente, controlou. Mas daqui a pouco, o oxigênio volta, ele está aquecido, se inflama. Cara, diz que o CO2, o extintor de CO2, é mais utilizado lá na categoria C, onde nós vamos falar sobre equipamentos elétricos energizados, né? Então na A, gente, viu o material? Tá pegando fogo, papel, papelão, etc. Água, tá bom? Água. No classe B. Classe B, nós estamos falando de líquidos inflamáveis, tá bom? Primeiro, extintor proibido em líquidos inflamáveis, água. Ó, proibido. Por quê? Nós estamos falando do extintor de AP, água pressurizada, tá? Lá na hora que nós for mostrar sobre a carcaça lá do extintor, vocês vão ver que ele tem um gás dentro do extintor, ou seja, para dar pressão para termos a vazão do produto que está lá, né? No caso aqui nós estamos falando de água. Então a pressão que temos ali dentro desse extintor, ele é aproximadamente, para nós termos um jato, uma distância entre 5 a 10 metros de distância com a água, tá bom? Agora você imagina, você num tambor ali, um recipiente onde tem um líquido em chama, você pum, em contato direto da água, o que você vai fazer? Pá, vai bater nesse líquido e vai espalhar essa chama, tá? Podendo ocasionar um acidente assim mesmo, tá bom? Então, o mais eficaz, no caso ali para utilizar um líquido inflamável, é o pó químico. Porque o pó químico você vai pulverizar ele aqui, ó, ele vai sentar sobre esse líquido, não deixa mais o oxigênio, né, o comburente em contato com ele, e vai se controlando a chama, tá? Até que vai havendo um resfriamento aí natural desse líquido, ele não vai se voltar a inflamar novamente, tá bom? Pode-se usar um CO2? Pode, mas é o que eu estou falando para vocês, o CO2 removeu o oxigênio. Se esse recipiente estiver aquecido, esse líquido pode se inflamar novamente, tá? Então, o mais eficaz aí na classe B é o pó químico, ok? Na classe C, equipamentos elétricos energizados. O que é o primeiro meio de extinção, galera, quando nós tivemos um acidente, é um princípio de incêndio com esse tipo de equipamento? Equipamentos elétricos. Primeira coisa que deve ser feita, seccionamento da fonte de energia, tá? Vai lá no quadro, vai lá no painel, vai lá na cabine, bum, derruba a energia do local, do setor, da edificação, o que for. Bum, derrubou a energia, nós começamos ali já a controlar o C, tá bom? Começamos a controlar o C. Ah, Edson, então agora depois que controlar, não pode usar tudo que é aquele tipo de extintor? Não. A água ela é condutora de energia. Ué, mas, cara, você falou que agora não tem mais energia? Sim, não tem, mas porém, pode ter algum capacitor, pode ter algum relé, pode ter algum
componente ali, eletroeletrônico, que tem a energia residual. Então, na hora que você bate a água lá, a água é condutora de energia. Vai vir a energia aqui para a carcaça do extintor, então a carcaça metálica, puf, você vai tomar um choque. Então, ó, água também, ó, esquece lá na classe C. O classe C, o mais eficaz é o CO2. Que nem nós falamos no início. O que é o CO2? O papel dele? Remover o comburente, remover o oxigênio. Você removeu o oxigênio. A fonte que alimentava essa chama era a eletricidade. Nós já cortamos. Então, ó, bateu, removeu, tá? Aí resolvido o caso. Posso usar um pó químico, Ed? Se não tiver outro? Pode. O pó químico, o problema é o seguinte: o pó químico, onde ele bate, ele danifica-se tudo, né? Nós temos muita perda aí do pó químico, ele é um material muito corrosivo. Mas, porém, componentes, peças, ferramentas aí, nós se repõe. A vida humana não, né? Então, utilize. Tá bom? Só não esquece. Classe C, água. Esquece. Mesma coisa da classe B também. Esquece a água. A água ela tem eficácia ali só para o material sólido. No classe B, pó químico seco ou CO2. E no classe C, CO2. Em eventualidades, o pó químico seco, água. Esquece também lá no seco. Fechou, galera? Então vamos lá. E aqui que eu falei para vocês, ó. Ponto de fulgor, combustão e autoignição. Vamos pegar esses 3 exemplos aí que tá no início. Ó. Etanol, ponto de fulgor 16 graus, autoignição 363, a gasolina, ó, menos 43 graus, ó, marca isso aí, ó. E a autoignição dela 246 graus. O diesel tá lá aos 62 graus, ó. E a autoignição dele a 210. Que pontos aí que estão falando para nós? O que vem a ser o ponto de fulgor primeiramente? Vou pegar um exemplo comum. Vamos abastecer nossos veículos. Aí estamos abastecendo nosso veículo agora, nesse momento, com etanol. E agora nós estamos na temperatura na casa aí dos 20 graus, está batendo aqui para mim, 22 graus. Então você viu que ele falou ponto de fulgor 16 graus. O que é isso aí? É o momento que o líquido em contato com o oxigênio, ele começa a desprender gás. Então você pode reparar que você chega lá no posto de gasolina agora, ó, põe um bico da bomba lá no teu tanque lá para abastecer, você começa a ver que saem os vapores ali, ó. Porque a temperatura ambiente agora está 22 graus e o etanol em contato com essa temperatura começa a desprender gás. Você pode pegar num dia frio, repare que agora vai entrar o inverno aí, nós estamos falando aí de uns 10 graus, 12 graus, pode ver que não vai acontecer nada disso. Não acontece nada, normal. Diferente da gasolina. A gasolina se viu a menos 43 graus, então pode estar abaixo de zero, o frio que for. Se abriu a gasolina, buf, já se desprende aqueles vapores, né? Diferente do diesel. O diesel está falando aí a 60 graus. Então, ou seja, tem que estar uma temperatura ambiente, ultrapassa 60 graus para ele começar a se desprender esses vapores. Tá bom? E o que eu falo isso aí? O que vem a ser esses vapores? Vamos pegar lá no nosso triângulo de fogo de novo. Aí temos lá o material combustível, que agora nós classificamos ele como um líquido inflamável, tá? E nós temos com oxigênio e nós precisamos de uma fonte de ignição. Só que para isso se formar, nós temos o ponto de combustão, que é a concentração de gases devido ao ponto de fulgor desse elemento, com a sua concentração equivalente ao líquido, uma fonte de ignição externa, buf, ele se inflama. Ok? Alguém já viu na internet alguma coisa, o cara pega lá um tambor lá com gasolina, pega um fósforo, vai explodir, não, o fósforo se apaga. Por quê? Não tem a concentração adequada ali do nível de combustão desse líquido para ter a inflamabilidade. Tá? E ali na hora que eles falam autoignição, que nem o etanol lá, 363 graus. O que vem a ser essa autoignição? Imaginem que nós pegamos um recipiente, uma panela, colocamos etanol dentro, colocamos lá no fogão e começamos a aquecer ela. Vai se aquecendo, vai se aquecendo. Ele começa já automaticamente, porque nós estamos numa temperatura maior que 16 graus, ela começa a se desprender o seu ponto de fulgor. Começou a desprender o ponto de fulgor. Esse etanol, ele é aquecido, ultrapassa os 363 graus, ali ele já fala autoignição. Ele não precisa mais daquela centelhamento, aquela chama, aquela fonte de ignição externa. Ele automaticamente se inflama. Tá bom? Isso aí, alguém já viu falar, algum comentário, alguém falou, eu tava lá em casa, fui fazer uma fritura, quis fritar uma coxinha, uma batata.
Aí coloquei o óleo vegetal lá na panela lá para aquecer, aí fui ver o WhatsApp, escorreu do WhatsApp, foi pro Facebook, foi pro Instagram, a panela lá, o óleo foi aquecendo, pegou fogo na cozinha. Por quê? Aquele óleo vegetal, ele atingiu a temperatura excelente para ele ter alta ignição ali e se inflamar. Tá bom? Então, isso aí, ó, ponto de fulgor, pontos de ignições aí. Se tiverem dúvida, já sabe, anote aí no final, me questione. E as formas de propagação do fogo? Primeira forma de propagação do fogo, condução. Ou seja, que nem estamos vendo aqui o exemplo, né? O colega está segurando uma barra metálica, aqui, apontando em direção à chama, ou seja, essa chama vai aquecendo e vai conduzindo até a outra extremidade ali, ó. Podendo aqui, se nós estamos falando aqui no lugar dessa mão, aqui, essa luva ser um papel, vai ter aí ignição, vai se formar aí a chama, tá? Então isso é por condução. Irradiação, ou seja, irradiação são por meios de ondas, né? Micro-ondas aí, que nem nós vamos falar do Sol, né? O Sol, nada mais nada menos que o meio de radiação. Nós podemos ver muito exemplo do Sol em situações aí, incêndios em florestas, vai. O que acontece? O ser humaninho vai lá, joga um papel, joga um plástico, joga um copo de plástico, alguma coisa lá no mato, ela fala, ei, não vai acontecer nada. Só que pega um dia de calor, tá ali, ó, sol radiando ali, ó, sobre esse papel, aí vai que tem algum vidro, alguma coisa que ainda possa aumentar essa temperatura. Então, temos muitos princípios de incêndio aí por meio de irradiação. E muito comum, acontece no nosso dia a dia aí também, são de convecção. Ou seja, a propagação da fumaça, né? Aqui vocês estão vendo eu vou mostrar um vídeo aqui que vocês vão entender melhor. Mas aqui vocês estão vendo aqui, né, o que está tendo um fogo aqui no primeiro andar. Aí depois ele vai se propagar aqui no segundo, terceiro, ou ele pode até atravessar alguma pavimentação dela, mas outro andar. Por quê? Vamos lá. A fumaça, ela é densa, ela é quente. Ok? E na edificação, o maior duto que nós temos aí para essa fumaça se propagar são os postos dos elevadores. Okay? Então o que vai acontecer? Vai subindo aqui no posto, um andar, segundo, terceiro. Vai que nesses andares aqui nós temos algum material com ponto de ignição ali baixa, que nem papel, pano, vamos colocar cortina, que vocês vão ver o exemplo ali de uma cortina fina ali. Então ela vai aumentando a temperatura, ela começa a se inflamar. Então aí você fala, pô, meu, passou do andar aqui do segundo andar não teve nada, foi até lá no terceiro. Como que se explica isso? É por esse meio de convecção, quer ver? Ó, esse vídeo aqui vocês vão ficar mais atentos. Ó. Bom, vamos fazer a avaliação para entendermos melhor uma das formas de propagação, que é a convecção. Nesse vídeo eu irei focar na convecção. Então, o princípio de incêndio, na sua fase inicial, por isso que é princípio, eu tenho aí um ambiente rico em oxigênio nesse momento e rico em combustíveis, principalmente os combustíveis sólidos, sofá, carpete, TV, cortina. Esses são os sólidos. Queimam em superfície e em profundidade e deixam resíduos, cinzas. Bom, perceba que o fogo ele vem aumentando, consumindo aí todo o oxigênio, intensificando aí as chamas. Olha o aumento das chamas, já começa a ter uma parte volumosa aí de gases na parte superior, onde vocês podem observar que começa a ficar um pouco mais escura a fumaça, mais densa.
Os gases tendem a subir por ser mais leve que o ar atmosférico. Reparem como fica mais denso ainda. Olha a cortina, o que vai acontecer com a cortina em contato com a fumaça que está conduzindo calor. Ó, reparem. Agora uma fase de queima livre. E nesse momento eu tenho aí um flashover. Perceba que a fumaça simultaneamente ela se inflama quando atinge a temperatura ideal. Bom, gente, vocês viram aí, né? Por meio de convecção aí, o princípio do incêndio, né? Então, a combustão é nada mais com a reação química dentro de um combustível. E os pontos de combustão aí são os gases, chama, o calor, a própria fumaça, né? Conforme vimos. E falando agora aí dos extintores, ó, que nem eu falei para vocês, aqui o extintor, primeiramente, nós vamos ver aqui esse componente cinza aqui, tá falando, ó, que é o agente extintor, ou seja, pode ser o pó químico, pode ser a água, pode ser o CO2. Aqui a carcaça dele, né, externa, ou seja, a carcaça vermelha ali, o cilindro. Nós temos o nitrogênio, que é o gás que vai fazer a pressão, para nós termos a vazão quanto ao acionamento aqui da válvula. Nós temos aqui o manômetro. Vamos falar aqui, ó, manômetro, mangueira, o tubo de tifon, que é por onde vai conduzir o produto, né, extintor, para a parte externa. E aqui a boquilha. Mas vamos entender aqui ó, o manômetro e sobre aqui a boquilha. Nós identificamos o extintor. O AP e o gás carbônico, só vamos ver que a mangueira, ele vai ter uma boquilha pequena. Ali nós identificamos ele, que é ou um água ou coco. A diferença do água, que você vai ver, ele vai ter um rótulinho verde, ok? E o de pó químico, ele também vai ser simbolizado ali pelo rótulo branco. Então isso nós identificamos. E eles vão ter um manômetro para saber se está carregado ou não esses extintores, ok? O de CO2, primeira coisa, o de CO2 ele já não tem um manômetro. Fica até mais fácil de identificação porque não tem um manômetro. Por quê? O gás carbônico ali é um gás de muita alta pressão, tá? Então no início tiveram muitos acidentes ali que o manômetro aguentou, a pressão explodiu. Então não tem. E o bico dele, a boquilha dele, é que é chamado aquele bico de pato. Que nós temos lá, parece um bico de pato grandão assim, vermelho. Então ali nós identificamos o CO2. E o importante, galera, vamos utilizar o CO2 sempre pegar na manopla dele aqui. Ele ainda tem até uma travinha de segurança para segurar. Nunca segure naquela parte vermelha, porque o CO2 ele é frio, ele é gelado, você pode ter uma queimadura ali por contato com ele. Então é muito importante nós segurarmos ali na manopla ali do CO2. Tá joia? Ah, Edson, pô, mas você falou que agora o CO2 ele não tem manômetro. Como é que nós vamos saber se ele está carregado ou não? Ele está lá com lá, que tá tudo bonitinho. Aí nós vamos pegar o equivalente, sei lá, nós estamos falando de extintor de CO2 de 10 quilos. Então com a carcaça são 16 quilos. Então nós vamos pôr na balança lá e vamos conferir. Ah, mais ou menos o tipo do gás de cozinha, que nós falamos aí de 13 quilos, né? Então nós vamos fazer essa conferência. Tá joia? Ah, importante, hein? A área do extintor tem que estar sempre sinalizada ali. Tem que ter um quadro ali de 1 metro, mais ou menos. Um quadrado dentro amarelo, com as faixas vermelhas ao redor, ou vice-versa. Aí mais utilizado é o contrário, desculpem eu falar. Mais vermelho, com as faixas de atenção ali amarela, tá? E nunca serem obstruídos, hein? Nós temos que deixar ali de fácil acesso ali por um sinistro aí. Nós estamos de imediato ali conseguir esse equipamento. Hidrantes. Os hidrantes nada mais, nada menos aí que sistemas de água, né? Pressurizados, né? Temos que sempre manter isso aí. Essa linha ela tem que ter uma bomba autônoma dela, onde que seja, deixa essa linha aí pressurizada, tá? E ele é constituído aí de um abrigo, ok? Onde nós temos o abrigo é para guardar todos os componentes, né? Nós estamos falando aí chave Strauss para fazer a abertura, o travamento aí dos esguichos. Nós temos o esguicho simples, né? Que é esse modelinho aqui, ó. Nós temos o esguicho com regulagem aí para nós fazermos névoas ou também sob pressão, que é esse modelinho aqui da direita. Aí temos as chaves de engate, a válvula de registro e as mangueiras.
O nosso comum utilizado aí é o industrial do tipo 2, ou seja, mangueiras aí de 2,5 polegada, tá? Ela é mais utilizada? Ainda utilizada ainda em mangueiras com tamanho ali de 15 metros, porque fica mais fácil, fica mais leve, né? Mais um manuseio, mais prático. Nós vamos pegar lá do tipo 5 lá, a do tipo 5 nós estamos falando de 4, 6 polegadas, tá? Que é o sistema mais que os bombeiros utilizam. Então, é um material mais robusto, mais pesado, mais firmeza, por causa da pressão da água, nós temos que ter mais firmeza, tá? Para a utilização desses equipamentos. Então, se há necessidade disso aí, quem vai falar também é o Corpo de Bombeiros Militar. Ele que vai fazer o ABCB, né? Que é a liberação dessa edificação. Então ele vai falar, dependendo do produto que esteja armazenado, dependendo do dimensionamento dessa edificação, aí ele faz essa classificação. Mas o mais comum aí é... Tá? E com isso, nós temos que ter atenção aí sobre aduchamentos de mangueira. O que vem a ser o aduchamento? É na hora que nós temos que enrolar a mangueira ali para deixar ela armazenada. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira que nós podemos deixar ela ali guardada. Tem que ser dessa forma, ó. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos mostrar o aduchamento da mangueira de incêndio. Aprender a fazer o aduchamento é muito importante porque essa é a forma na qual você vai encontrar a mangueira lá na caixa do hidrante. Então, saber fazer o aduchamento melhora o acondicionamento das mangueiras e facilita a sua utilização. Para a gente fazer o aduchamento, eu vou mostrar antes como proceder para o lançamento da mangueira. A mangueira ela fica nessa forma, então quando a gente vai utilizar, você vai pegar uma das conexões, a que fica na parte de dentro, e impulsionar para frente. Com isso, a mangueira desenrola naturalmente. Então é uma forma muito fácil para a utilização da mangueira. Fica ligado que no próximo vídeo a gente vai apresentar como fazer a montagem do estabelecimento. Nosso propósito hoje é ensinar esse lançamento e agora sim como aduchar essa mangueira de incêndio após a sua utilização. Você vai unir as duas pontas da mangueira, mantendo uma distância de 1 metro entre cada conexão, e vai começar aonde tem a dobra, a enrolar a mangueira. É muito importante nesse momento você manter bem justo ali na hora de enrolar, porque isso vai garantir o melhor aduchamento da mangueira. Se isso não for feito da maneira correta, a mangueira pode, na hora de utilizar, se desfazer e fica muito ruim. Para uma pessoa fazer o aduchamento é possível, porém a gente tem esse trabalho maior. A mangueira ela vai fazendo dobras e a pessoa vai ter que ter esse cuidado aí de desfazer essas dobras. Se eu tenho uma segunda pessoa para auxiliar, a gente consegue fazer o aduchamento de forma mais prática, porque essa segunda pessoa vai auxiliando. Então, a gente consegue de uma forma muito simples e rápida fazer um aduchamento perfeito da mangueira. Após a finalização desse aduchamento, a gente vai enrolar unindo aquelas duas pontas que a gente deixou com espaçamento lá no início, e esse espaçamento é justamente para nessa finalização a gente conseguir unir de uma forma que facilita transporte. Então esse é o aduchamento perfeito da mangueira de incêndio. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Bom, gente, vocês viram a mangueira de maneira correta, né? De deixarmos ela armazenada. E agora vamos falar um pouquinho de centrais de alarmes, ó. Como que é constituída a central de alarme, né? Quais são os dispositivos, né? Primeiro é o centro. Nós estamos vendo a central de alarmes, ela sempre vai ficar, a maioria das vezes, na portaria principal, ou dependendo aí do tamanho dessa edificação, nós temos vários pontos dessas centrais distribuídas aí pela edificação, onde é chamado os lastros, né? Ela vai ter 2 lastros aí de sinalizações. Esses lastros dessas centrais aí, ela pode ter até 125 pontos aí de identificação. O que são esses pontos de identificação? São aqui acionadores, né? Botoeiras, detectores de fumaça ou detectores de temperatura, tá?
Acionamento manual por outro tipo de botoeira, nós temos ali os sistemas de sprinters e também temos os sistemas de sinalizações, seja ele audiovisual ou seja sonoro, né? E audiovisual, desculpa gente, sistemas de iluminação, né? De sirenes ali também, auditivo ali com o alarme sonoro. Tá joia? Iluminações de emergência, gente. Iluminações de emergência, o que eu falo aqui, uma dica? Eles têm que ficar em ponto estratégico da edificação. Ou seja, vias de acesso. Ele tem que nos identificar aquilo ali. Pô, Edson, mas nós fizemos um teste, ou caiu energia na empresa. Caiu energia, a primeira coisa que vai acender é o sistema de iluminação. Pô, mas a luz é baixinha, cara. Não dá quase nem para se ver. Mas exatamente isso, gente. O sistema de iluminação de emergência é para te identificar o fluxo ali, o caminho que você deve ser tomado. Não iluminar. Tá? Por quê? Primeiro, sempre as centrais ali de armazenamento dessa energia é uma bateria de 12 volts. Uma bateria comum veicular aí. Tá? Então, quanto mais potência, né, colocar nessa iluminação, menos tempo nós temos ali da eficácia dessa bateria ali, para nós termos um tempo determinado de evacuação dessa área. Então é por causa disso aí que ela não é para iluminar, ela é para sinalizar. Então se o bombeiro, eles liberam a iluminação desde seja até de 6 lux, tá bom? Mas é só um ponto, para nós bater o olho, ele falou, opa, aqui é a nossa direção que devemos tomar. Sinalizações, gente, isso aí também é muito importante, as sinalizações aí de rota de fuga, tá ok? E um outro, no princípio do incêndio, nunca jamais aí sair correndo, sair desesperado, sempre manter ali o caminho, ok? Andando normalmente, acelerar um pouquinho mais o passo, né? Mas nunca correndo, porque você pode correr, tropeçar e pode ocasionar mais acidentes ainda, tá bom? Então manter sempre a calma, muito importante, tampar as vias aéreas, ok? Porque a fumaça também, muitos dos acidentes que acontecem em decorrência do fogo, muitas vezes não é a queimadura, em si a intoxicação devido à fumaça. Tá bom? E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre o princípio de socorro, né? Os primeiros socorros aí no... Opa, não é esse aqui, desculpa. Aqui, ó, primeiros socorros, hemorragias. O que devemos fazer aí em situação, né? Nós estamos falando do fogo, queimadura, mas também não pode, na hora o abandono, do próprio abandono em área, nós estamos falando aí, possa se machucar ou ter alguma ocorrência aí de cortes, ferimentos. Então, no meio de princípio de socorro de hemorragia, são esses. O que fazer? O sangramento ele pode acontecer dentro do corpo, onde você não tem condições de visualizar, ou fora do corpo, onde está ali visível. E ele pode acontecer em qualquer local. Pode acontecer dentro de casa, na rua, ou até mesmo num ambiente como esse, numa academia, onde um aparelho desse pode cair na mão ou no pé e pode causar um sangramento. Agora nós vamos mostrar para vocês quais os procedimentos que você pode fazer quando você apresenta um sangramento visível. Temos exemplo aqui, um corte na mão. Diante de um corte na mão, você não deve tentar colocar para dentro nada, nem pele, nem tecido, nem um osso que porventura esteja aparecendo. O que você deve fazer? Você coloca um pano limpo sobre o ferimento, faz uma pressão bem forte. Se este sangramento passar para o pano, tiver todo molhado, você não pode retirar este pano, porque a partir do momento que você colocou o pano e fez uma pressão, está se formando um tecido de coagulação, ou seja, aquele que não deixa aumentar esse sangramento. Então, depois desse pano e dessa pressão, que se estiver aparecendo um sangramento aqui por fora, você coloca um outro pano, continua a pressão. Se ainda assim apresentar sangramento por estes dois panos, você pode pegar um terceiro pano ou uma faixa, apertar bem em cima do ferimento e fazer um nó.
entrar em contato com o serviço médico e encaminhar esse paciente para o hospital. Chegamos ao final de mais um Dicas do SAMU. Esperamos que você compartilhe com o maior número de pessoas. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Tchau e até a próxima. Bom, gente, já falamos aí sobre hemorragias e agora do que nós estamos falando aqui, né? Do fogo, né? Da chama. Então, o maior risco aí que nós temos aí em contato com esse elemento é as queimaduras, ó. Neste vídeo, você vai conhecer os primeiros socorros a serem adotados em caso de uma queimadura grave. Se possível, elimine a causa da queimadura. Impeça que a vítima corra ou faça grandes movimentos. Peça para que ela role sobre o chão e contenha as chamas com uma roupa ou cobertor. Alerte o serviço de emergência e siga as instruções de como molhar a queimadura. Molhe a queimadura com água corrente fria, mas não gelada. Tente retirar a roupa em contato com a queimadura. Não insista se a roupa estiver grudando na pele. Deite a vítima, a não ser que as costas estejam queimadas. Jamais perfure uma bolha. Uma vez aberta, ela se torna uma porta de entrada de micróbios, que poderão causar uma infecção. Assegure-se de que a vacina antitetânica esteja em dia. Em caso de dúvida, peça conselho ao seu médico. Uma queimadura é considerada grave quando a superfície queimada é maior do que a metade da palma da mão de uma vítima. É profunda, ocorre em zonas críticas, como rosto, mãos, áreas próximas aos orifícios ou às articulações. É de origem química ou elétrica. Bom, e agora RCP, né? Em casos de mal súbito aí, de vítima, o que devemos fazer? Né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Salvando Vidas. Hoje a gente vai falar sobre uma importante ocorrência nos primeiros socorros, a parada cardiorrespiratória. Para isso trouxemos duas integrantes do GEF, o Grupo de Estudo e Formação em Emergência, para mostrar para vocês o que fazer em caso de parada cardiorrespiratória. A Fernanda e a Sofia vão demonstrar para a gente como fazer em caso de você ter dois socorristas no atendimento, ok? Com material, o AMBU, a bolsa válvula máscara, para utilizar. Sei que muitas empresas têm esse aparelho, têm esse material, então você tem uma eficácia muito maior em relação à sobrevida do paciente. Então, o primeiro procedimento é sempre observar a cena, se ela está segura, se eu posso fazer o atendimento. Então, a cena segura, nós vamos testar a responsividade da vítima. Vamos lá? Ei, senhor, tudo bem? Ei, senhor, tudo bem? Ei, senhor, tudo bem? Percebam que ela chama 3 vezes a vítima e a vítima não responde ou não respira. Nesse momento, ela tem que acionar o SAMU 192 ou o bombeiro 193 para que eu tenha um socorro com um desfibrilador externo automático chegando para completar o suporte básico de vida. Ok? Após esse procedimento, ela vai fazer a compressão no tórax do paciente. Então, ela vai esticar o braço, cotovelo reto, na região hipotenar da mão, e ela vai posicionar no centro do peito, no meio do tórax, comprimindo rápido, comprimindo forte, 5 centímetros a profundidade, na frequência de 100 a 120 vezes por minuto, tá? Até o bombeiro ou o SAMU chegar. Quando eu tenho o AMBU, eu devo fazer o posicionamento do AMBU com um C e um E, sempre com o C fixando, vedando a máscara no rosto do paciente, enquanto o E abre as vias aéreas. Nesse procedimento, ela vai ventilar uma vez
Após isso, ela vai contar 6 segundos e ela vai ventilar novamente. 2 ventilações para cada 30 compressões. Enquanto a Sofia comprime 30 vezes, eu não ventilo. Faço 30 compressões para 2 ventilações. Essa vai ser a relação. Ventila, conto 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventilo e comprimo 30 vezes, rápido e forte, 5 centímetros de aprofundamento nessa relação. Quantas vezes eu vou fazer esse procedimento? 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. 30 compressões para 2 ventilações. Se eu for um profissional da saúde, eu posso verificar o pulso carotídeo, a carótida do paciente, tá? Não posso perder tempo para esse procedimento, de 5 a 10 segundos no máximo, né? A cada 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. Enquanto isso, o bombeiro ou o SAMU já estão chegando e vão terminar o procedimento fazendo a desfibrilação, se for indicada, e o suporte avançado de vida com drogas, tubo e todos os outros procedimentos de suporte avançado. Isso vai garantir a sobrevida do paciente, mas esse procedimento tem que ser realizado rapidamente e com eficácia. É isso. Fica aqui mais um vídeo do Salvando Vidas. Vem comigo para o próximo. Abraço. Bom, gente, o que eu tinha que falar aí pra vocês aí sobre o abandono de área, né, NR23, transmitir a vocês. Ah, e um detalhe importantíssimo que eu deixo sempre no final pra frisar aí, que nem o colega falou, e o Piripato falou aí agora mesmo. A diferença entre SAMU e bombeiro militar. Já começa pela comunicação. SAMU 192, bombeiro militar 193. Quando e qual acionar? Estamos falando do acidente de trabalho. Sei lá, tropeçou, caiu numa atividade em altura, teve uma fratura, ou teve uma intoxicação devido à exposição a algum tipo de produto químico, enfim, um acidente de trabalho, ou estamos numa via pública, a pessoa foi atropelada, teve uma colisão de veículos. Quem chamar? SAMU 192. Por quê? Esse é um trabalho que vão vir com paramédicos especialistas ali para atender essa vítima que sofreu esse acidente, tá bom? Bombeiro, equipe de brigada, o que eles vão vir com profissionais para o combate ali ao incêndio, ok? Então eles estão vindo preparados daquilo ali, eles já estão vindo com mente que está acontecendo alguma coisa com fogo, então eles têm que fazer os procedimentos adequados deles. Você vê a diferença? Que eles estão ali, os profissionais ali para fazer esse combate, e o SAMU tem procedimentos paramédicos ali, especialistas ali para vítimas da pessoa. Tá? Então é muito importantíssimo, né, saber esse detalhe na hora de pedir um socorro. Quem, quando chamar, tá bom? Então, acidentes, 192. Princípio de incêndio, 193, bombeiro militar. Fechou, galera? Galera, muito obrigado aí pela atenção de todos. Vai ficar aí no finalzinho agora aí o nosso endereço lá no Instagram. Segue a gente lá nas redes sociais, lá é muito importante, né? E o nosso contato também para vocês mandarem o WhatsApp para nós tirar as dúvidas de vocês, aqueles que foram já anotando, tá bom? Galera, muito obrigado aí, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.